Undeclared wars are commonplace. Guerras não declaradas se tornaram algo comum. É trágico, mas o nosso governo pratica guerras preventivas, que na verdade são atos de agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, a gente se acostumou a viver com o uso ilegítimo da força por parte do governo. Para construir uma sociedade realmente livre, é essencial entender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar de verdade o seu país, fosse preciso mudar ou até acabar com o governo? E se o Jefferson tivesse razão? E se o melhor governo fosse aquele que governa o mínimo possível? E se fosse perigoso estar certo quando o governo está errado? E se fosse melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora mais perigosa para a liberdade fosse agora? Oi pessoal, aqui é o juiz Andrew Napolitano do programa Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Daqui a pouco, Max Blumenthal vai estar com a gente para falar sobre como o governo federal pode transformar em crime, levar remédios para crianças em Cuba e também sobre quem é que realmente está ganhando dinheiro na Venezuela. Mas antes disso, não dá uma certa vergonha quando alguém diz "eu avisei"? Pois é, desculpa, mas eu avisei que o ouro e a prata iam se valorizar por causa da impressão excessiva de dinheiro, da inflação e da incerteza global. E aconteceu. O ouro e a prata atingiram níveis recordes. Você ligou para a Lair Capital e comprou o seu? Ainda dá tempo. Os especialistas estão prevendo que os preços vão subir ainda mais. Por quê? Nada mudou. O caos geopolítico, a crise do custo de vida e o enfraquecimento do dólar estão levando os bancos centrais a aumentar suas reservas de ouro. As previsões indicam que o ouro pode chegar a $6.000 a onça e a prata a $200. Até o Morgan Stanley abandonou a regra 60-40 e passou para 60-20-20, colocando 20% em metais preciosos. Eles estão se informando, e você também deveria. Ligue para os melhores do mercado, as pessoas em quem eu confio, a Lair Capital. Peça os relatórios deles. Busque os fatos. Adquira um pouco de ouro e prata. Diga que o juiz te indicou e receba até $20.000 em bônus de ouro ou prata. Ligue para 800-514-6220 ou acesse lairjudgenap.com. Max Blumenthal, seja muito bem-vindo, meu caro amigo. Obrigado por ajustar sua agenda para a gente, como você sempre faz. Qual é a situação mais recente na Venezuela? Quem é que está ganhando dinheiro por lá? E qual americana que está mandando no jogo? Bom, eu só ajustei minha agenda para te atender tão cedo assim. Nem sei se eu faria algo no meu próprio canal nesse horário, mas é importante colocar tudo isso em circulação. Acabei de publicar um artigo no The Grey Zone, saindo na frente do Washington Post, e agora a Reuters também lançou uma matéria sobre o assunto. Eu me adiantei, como a gente costuma fazer quando o tema é a Venezuela. Parabéns para você, mais do que merecido. Obrigado. E a gente fez isso com um único repórter. Eles precisaram de 3 e 1 milhão de fontes. Mas olha, eu descobri praticamente o mesmo material, talvez até mais, sobre o Maurício Claver Carone, que dizem ser uma espécie de guardião, o cara que tem as chaves de Caracas. Ele foi o cérebro por trás de todas as políticas de linha dura do Donald Trump, que estão causando tanto caos na América Latina e provocaram uma migração em massa da região. Durante o primeiro mandato do Trump, quando foi contratado pelo John Bolton no Conselho de Segurança Nacional, esse cubano-americano, obcecado por mudança de regime, impôs mais de 200 sanções contra Cuba e a Venezuela. Quer dizer, ele realmente destruiu ou derrubou a economia venezuelana a um ponto em que a gente viu uma onda sem precedentes de migrantes venezuelanos indo em direção à fronteira dos Estados Unidos.
of Venezuelan migrants to the US border, then, he comes back. Então veja só, ele volta no segundo governo Trump e supervisiona a deportação desses venezuelanos, que na verdade tinham vindo legalmente pelo programa de TPS para SEACOT, a prisão de tortura em El Salvador. Ele também supervisionou a nomeação de Juan Guaidó como presidente interino. Todo aquele episódio, a tentativa de golpe fracassada na Venezuela. Praticamente todas as políticas de Trump em relação a Cuba e a Venezuela, que foram destrutivas, nasceram da cabeça dessa figura, Mauricio Claver Caroni, que funciona meio como um mentor do Marco Rubio. Ele enfrentou um escândalo enorme quando, entre os dois governos Trump, foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e nomeou a namorada dele, chamada Jessica Bedoya, que, por coincidência, também é agente da CIA, como sua chefe de gabinete. Ninguém sabia que ela era namorada dele. Ele aumentou o salário dela em $133 mil em um ano. Um escândalo bem parecido com o que quem conhece o caso de Paul Wolfowitz no Banco Mundial vai lembrar. Ele acabou sendo afastado por todos os governadores dessa importante instituição multilateral. Depois voltou para o governo Trump, causou conflito lá dentro e acabou sendo tirado de novo. Agora, é um cidadão comum, levantando dinheiro para o próprio fundo de investimento que ele administra junto com a parceira dele, Bedoya. E agora ele controla Caracas. Isso mostra o quão corrupto é o ambiente em Caracas. The environment is in Caracas. Now, what is the most important policy to the Venezuelan government? Agora, qual é a política mais importante para o governo venezuelano de Delcy Rodrigues? É a reestruturação de $170 bilhões em dívidas que eles precisam pagar aos credores. Então, o governo Trump anuncia que vai permitir que a Venezuela finalmente contrate um assessor financeiro para ajudar nessa reestruturação, o que pode significar que o país saia das sanções, talvez. Mauricio Claver Caroni manda a namorada dele para Caracas. E eles dizem ao governo venezuelano qual assessor financeiro deve ser nomeado. Agora, Claver Caroni se declara o Jared Kushner da América Latina. Ele é um indivíduo particular que basicamente diz: se quiserem jogar aqui, tem que passar por mim. E aí você tem esses abutres do MAGA se alimentando da carcaça do petroestado venezuelano pós-Maduro, o que é extremamente deprimente. Which is extremely depressing. I'm hearing that Donald Trump Jr. is down there to raise money. Estou ouvindo que o Donald Trump Jr. está lá para levantar dinheiro para o fundo dele, o tal do 1789, que é um grande canal de corrupção. Uma startup financiada pelo Peter Thiel acabou de assinar um acordo enorme para reconectar a Venezuela à economia global, usando o sistema SWIFT. E o Claver Caroni está presidindo tudo isso, mas ele não tem cargo no governo, não tem função oficial, e por isso não presta contas para ninguém. Então nós, os contribuintes americanos, não fazemos ideia de para onde está indo o dinheiro das exportações de petróleo, e os venezuelanos também não. Como eu escrevi, duas das casas de comércio mais corruptas do planeta, chamadas Trafigura e Vitol, são as responsáveis por exportar o petróleo da Venezuela. Esses grupos foram processados pela Divisão de Práticas de Corrupção no Exterior do Departamento de Justiça por pagar centenas de milhões de dólares em propina. E o que é que aconteceu com essa divisão durante o governo Donald Trump no Departamento de Justiça? Ele acabou com ela. Ele suspendeu isso. Então, tudo que o governo Trump está fazendo na Venezuela é tornar as coisas mais opacas, mais confusas, para poder extrair mais riqueza. Donald Trump acabou de afirmar que estava financiando a guerra com o Irã usando o dinheiro do petróleo venezuelano. Em outras palavras, que tudo isso é um fundo secreto para bancar sua ofensiva internacional pessoal. E isso vai acabar voltando contra o governo de Delcy Rodrigues, que por enquanto garantiu estabilidade, mas pode levar ao tipo de caos que a gente está vendo agora na Bolívia, onde o país está à beira de uma guerra civil. Ou então abrir espaço para um governo de direita, de perfil neoliberal, como o que a gente vê no Equador, que aplica uma repressão dura, faz batidas, brutaliza camponeses. Esse é o perigo que a Venezuela corre sob a gestão de Trump. Under Trump management. How has the American public
O que o público americano ganhou com o sequestro de Nicolás Maduro e a consequente desestabilização na Venezuela? Olha, por exemplo, conversando com um ex-alto funcionário dos Estados Unidos, me disseram que o Maduro estava muito disposto a cooperar com os americanos e fechar um acordo antes de ser sequestrado. Então, muita coisa disso pode ter acontecido porque os Estados Unidos queriam enfraquecer a soberania da Venezuela e o Trump queria saquear o país, o que o Maduro não teria permitido. E aí eu pergunto, como é que os Estados Unidos se beneficiaram disso? O preço do nosso petróleo caiu? A gente viu algum resultado? Mesmo que você olhe para isso de um ponto de vista neocolonial, ganancioso, os Estados Unidos se beneficiaram? O consumidor americano se beneficiou? Não. Os consumidores americanos se beneficiaram tanto quanto se beneficiaram com a invasão do Iraque. E enquanto isso, os venezuelanos comuns me dizem que nada mudou. A inflação está subindo na Venezuela porque a inflação está subindo no mundo todo, por causa da guerra de Trump contra o Irã, do fechamento do Estreito de Hormuz e do bloqueio que ele impôs aos portos iranianos. Então, nada mudou, a não ser para os aliados de Trump, como eu mencionei, o Peter Thiel. O Palmer Luckey também está envolvido com uma startup que está lucrando com isso. Outros aliados de Trump estão falando em comprar hotéis de luxo. O Don Jr., por exemplo, é só para eles. São os únicos que se beneficiaram. E se os democratas vencerem nas eleições de meio de mandato, a Comissão de Supervisão da Câmara vai começar a focar nessa corrupção. E, de novo, isso vai ter consequências negativas para Delcy Rodrigues e para os remanescentes do chavismo por terem se alinhado demais e abraçado Trump tão de perto, no momento em que nada melhorou dentro do país e os democratas começam a pressionar por uma mudança de regime com aquele velho discurso de democracia. 1. O que significa essa mudança em relação a Cuba? O que aconteceu com a nossa amiga em comum, Medea Benjamin, quando ela e os colegas tentaram entregar medicamentos para crianças cubanas em Cuba? Bem, o governo Trump, ou a máfia Trump, está comandando um dos períodos mais caóticos e desleixados de repressão contra o movimento anti-guerra que a gente já viu na nossa vida. Eles estão determinados a esmagar qualquer forma de dissidência. Eles odeiam o fato de que o Code Pink tenha feito ontem um grande protesto nos degraus do Capitólio contra o fato de Israel manter 8.000 palestinos presos sem julgamento e sem acusação, que são basicamente reféns. Muitos deles estão sendo vítimas de abuso sexual. Eu acredito que as Nações Unidas acabaram de incluir Israel numa lista de países que praticam abuso sexual. Eles detestam o fato de que o Code Pink está sempre na cara das pessoas no Capitólio, que o grupo participa de protestos em todo o país, e agora estão tentando reprimir, acusando a Medea Benjamin e o podcaster Hazan Piker, que é bem mais próximo do setor progressista do Partido Democrata, de violar sanções dos Estados Unidos e licenças do OFAC por terem ficado supostamente em um hotel sancionado enquanto entregavam ajuda a Cuba. Mas a verdade é que eles não estavam hospedados nesse hotel. É absurdo o bastante imaginar que alguém possa ser processado por ficar no hotel errado em Cuba, que é um destino turístico, mas eles nem estavam lá. Essa acusação, ou a suposta intimação, se baseia num tweet que viralizou e que estava errado. Então, tá bem claro o que eles estão tentando fazer. Tudo isso está acontecendo sob a supervisão do chamado diretor de contra-terrorismo, Sebastian Gorka, um ex-oficial de inteligência militar britânico que, antes de fazer parte do governo Trump, trabalhava na Salem Media, que agora está registrada como um agente estrangeiro de Israel. Sebastian Gorka substituiu Joe Kent, e neste momento, é ele quem está dirigindo toda a política de contra-terrorismo contra a esquerda. Ele chegou a dizer que ser de esquerda te torna um terrorista. Disse isso numa entrevista. Ele está coordenando tudo isso por meio do Conselho de Segurança Nacional, e o objetivo é reprimir a dissidência.
O alvo parece ser Cuba, porque a máfia do governo Trump quer devolver Cuba ao controle de Miami. Pode até haver uma intervenção militar lá até o meio do ano, mas eu acho que, na verdade, tudo isso tem a ver com Israel, e que Cuba é só uma cortina de fumaça para Israel, e eles não querem admitir isso. Como assim Cuba é uma fachada para Israel? Da mesma forma que a China serviu de cortina de fumaça para Israel na compra do TikTok. Quando membros do Congresso e o governo dos Estados Unidos, sob o Biden, reclamavam que o TikTok era supostamente controlado pela China e que os jovens estavam sendo alvo de propaganda chinesa, a gente acabou descobrindo por meio do Ted Cruz, ou até de queixas do Tony Blinken e de outros, que, na verdade, os jovens estavam se mobilizando em apoio à Palestina depois do dia 7 de outubro. Essa era a verdadeira origem da reclamação. E quem foi que acabou comprando o TikTok? Foi o David Ellison, o bilionário pró-Israel, filho do Larry Ellison, o magnata dos data centers e amigo próximo do Benjamin Netanyahu. Essas socios que a dona da CNN e a CBS. Exato. E eles fizeram isso de várias formas, para tentar silenciar qualquer dissidência em relação a Israel. O Hassan Piker é realmente detestado pelos republicanos e também por uma ala dos democratas, a ala da Debbie Wasserman Schultz, a ala do Chuck Schumer, que odeia o fato de haver, dentro do próprio partido, quem defenda sanções contra Israel. A Medea Benjamin é odiada principalmente por causa do ativismo dela em relação à Palestina. E muitos dos outros alvos dessa falsa operação federal são desprezados por esse mesmo grupo, justamente por causa do ativismo deles pela Palestina. Mas por meio de Cuba, e dessa viagem a Cuba, em que a Medea Benjamin e o Hassan Piker participaram, acho que em abril, para levar ajuda humanitária, parece que encontraram uma brecha, uma forma de emitir intimações e começar a persegui-los. Então, o que eu entendo é o seguinte: o governo Trump está se preparando para apoiar a ofensiva de Israel em toda a região. Eles sabem que vai haver uma enorme onda de protestos. É por isso que, quando a Pam Bondi era procuradora-geral, ela foi levada para a Flórida para se encontrar com a Miriam Adelson e depois apareceu no palco, no evento do Conselho Israelense Americano, da própria Miriam Adelson, para declarar que o Departamento de Justiça vai definir o antissemitismo como discurso de ódio e vai começar a reprimir os nacionalistas, porque eles sabem que há um número cada vez maior de pessoas, inclusive dentro da base do Partido Republicano, revoltadas com esse massacre e que precisam conter isso. Como? Como os judeus americanos estão reagindo? Quero dizer, existem dados que mostrem um número significativo de judeus americanos se opondo ao regime sionista? Saiu uma nova pesquisa. Deixa eu pegar o nome dela para ser o mais preciso possível, caso alguém duvide do que eu estou dizendo, porque é realmente impressionante. É uma pesquisa do Centro de Recursos do Eleitor Judeu, e ela mostra que quase 50% dos judeus americanos com menos de 35 anos apoiam um Estado binacional. Isso significa que, na prática, eles são antisionistas e defendem o fim de Israel como um Estado etnossupremacista judeu. Isso é muito significativo. Essa porcentagem é maior do que a de jovens judeus, ou de judeus em geral nos Estados Unidos, que apoiam a anexação da Cisjordânia, que foi, na prática, a política americana durante o governo Trump. No geral, a maioria dos judeus americanos ainda apoia a solução de 2 estados, que, na realidade, não existe. E como nunca vai existir um Estado palestino, dá para ver que todo o movimento dentro da comunidade judaica americana está caminhando para o antisionismo, especialmente entre os mais jovens. E isso reflete a opinião geral do público americano. No distrito do Thomas Massie, nessa eleição em que ele foi basicamente derrotado por bilionários que colocam Israel em primeiro lugar, a maioria dos eleitores com menos de 45 anos apoiou Thomas Massie. Já os com mais de 45, e principalmente os acima de 50,
os chamados boomers da Fox News, apoiaram o candidato que Israel colocou contra ele, o Ed Gowrie. Dá para ver também numa pesquisa do Washington Post, de alguns meses atrás, que mais de 60% dos adultos judeus americanos acreditam que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza e 40% acreditam que cometeu genocídio. Se a gente olhar os dados mais de perto, dá para ver que quanto mais jovens são os entrevistados, mais eles acham que Israel é responsável por um genocídio. Então a vida judaica está mudando nesse contexto do genocídio em Gaza. Os judeus que são mais progressistas, ou que tendem a ser mais progressistas nos Estados Unidos, costumam estar menos alinhados com o judaísmo ortodoxo. Mas, por outro lado, tem uma outra pesquisa que eu li, feita por um pesquisador judeu chamado Sérgio Della Pergola, que mostrou que dentro dos Estados Unidos, os judeus que estão tendo mais filhos judeus são os ultra-ortodoxos. E muitos deles, na verdade, são não sionistas, ou até anti-sionistas, como o grupo Satmar. E que por volta de 2050 ou 2060, quase a maioria dos judeus nos Estados Unidos será ultra-ortodoxa. Os homens em geral não trabalham com frequência e por isso vivem do apoio do Estado. Então, uma crise está se formando. Enquanto isso, essa pesquisa do Centro de Recursos do Eleitor Judeu, que deveria provocar muita reflexão nas instituições comunitárias judaicas e nos autoproclamados líderes judeus que apoiaram o genocídio em Gaza, eles não estão comentando sobre isso. As federações judaicas, que são o principal órgão de coordenação da vida comunitária judaica, quase como uma estrutura semi-oficial nos Estados Unidos, e que são fortemente sionistas, se recusaram a comentar essa pesquisa. Na minha própria experiência, quando alguém começa a seguir essa tendência de anti-sionismo dentro da vida judaica e tenta se organizar em torno disso, acaba sendo empurrado para fora da comunidade judaica. Você simplesmente não encontra lugar para participar de nada. Então a crise está se formando, porque essa liderança autoproclamada vai acabar, de muitas maneiras, na mesma situação em que a nossa liderança política nacional se encontra, tendo que impor medidas antidemocráticas para reprimir a dissidência dentro da própria base, quando o assunto é Israel e Palestina. Isso está, na verdade, transformando completamente a vida americana, e não se limita de forma alguma à vida judaica. O que você acha que o Trump ganharia com a ameaça que fez ontem de explodir o Irã, por mais absurda que seja, sendo um aliado dos Estados Unidos? Um aliado americano, um negociador importante, um dos mais influentes de todo esse conflito. O Trump ameaça explodir eles, se não fizerem o que ele quer ali na região do Estreito de Hormuz, porque supostamente são aliados essenciais, que sustentam o sistema de pedágio que está sendo planejado em torno do Estreito, algo que o Irã colocou como linha vermelha nas negociações. O Departamento de Estado chegou a divulgar a ameaça do Trump de explodir Omã. Isso é importante, porque manda um recado para os países do Golfo, para todo o Conselho de Cooperação do Golfo. O Trump também, e sinceramente, acho que ele nem sabe do que está falando. O Jared Kushner foi quem mandou ele dizer isso. Ele também exigiu que todos os outros países do Golfo, por exemplo, a Arábia Saudita, principalmente a Arábia Saudita, entrem nos acordos de Abraão, que eu chamo de acordos Epstein. Esses acordos foram feitos para enterrar a questão palestina e a luta do povo palestino, e para forçar esses países a normalizarem relações com Israel em troca de um acordo com o Irã. Então, o que o Trump está dizendo para a Arábia Saudita, ou para Omã, é que se eles não fizerem o que ele quer, vão ser destruídos. Ou o próprio Trump vai mandar atacá-los, ou vai reacender a guerra contra o Irã. E todo mundo sabe que o Irã vai reagir contra os países que abrigam bases dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
E ele vai mergulhar esses países no desastre. Então o Trump está ameaçando destruir todos esses países que tanto o apoiaram. Lembra da dança da espada, na primeira visita do Donald Trump à Arábia Saudita? Ele saiu de lá com $1 trilhão, e tudo que eles receberam em troca foram ameaças de destruição. O que aconteceu? Eu diria o seguinte: está na hora de a Arábia Saudita e desses outros estados que ainda não se venderam, como os Emirados Árabes Unidos, acordarem. Eles precisam começar a formar alianças regionais e buscar um entendimento com o Irã, ou vão enfrentar a destruição nas mãos do Rei Louco. Essa é claramente a mensagem. From the Mad King. That's clearly the message. Wow. What happens if O que aconteceria se os Estados Unidos e o Irã chegassem a algum tipo de acordo em que Trump retirasse as forças americanas? O que o Netanyahu e o grupo dele fariam para sabotar esse acordo? to sabotage that agreement? Well, removing the US military from the Gulf states. Olha, retirar as forças militares dos Estados Unidos dos países do Golfo não seria necessariamente o objetivo final de Israel. Dá para ver claramente como Israel está se posicionando. O país está disposto, e até pedindo, que os Estados Unidos estabeleçam bases militares permanentes dentro do seu próprio território. E já cedeu pistas no aeroporto Ben Gurion para aeronaves C-130 e caças F-35 e F-15 americanos. Basicamente, todos que a base baseada de Nevashin, no sul de Nemagevin Nerel, é de onde os F-35 spinsticolenses inicialmente irão Irã. Are primarily disembarking from towards Iran, and that's also because Israel. E isso também acontece porque Israel, com um território pequeno e uma população grande, que está sempre pronta militarmente, tem muito mais defesas antiaéreas e antimísseis concentradas num espaço menor do que os países do Golfo. Então, é um território mais fácil de defender, e o sistema de censura militar lá é totalmente fechado. Por isso, tem sido difícil saber o quanto de dano o Irã realmente causou aos jatos americanos estacionados nessas bases. Netanyahu pode até aproveitar essa situação para fazer Israel parecer ainda mais indispensável para o poder dos Estados Unidos na região. E tem também o Azerbaijão, que em muitos aspectos está alinhado com Israel contra o Irã, lançando ataques pelo Mar Cáspio contra o Irã. Impressionante. Wow. Last question. Última pergunta sobre o Líbano. Israel já não fez negociações com Netanyahu em Washington, D.C. In Washington, D.C.? Well, this just shows the fecklessness of the Bom, Lebanese isso só mostra a falta de firmeza do governo libanês. O próprio primeiro-ministro, Najib Mikati, nem representa um partido político. E eles têm dado cobertura a alguns dos ataques mais terríveis que a população libanesa vem sofrendo há anos. Fizeram negociações 2 vezes em Washington, supostamente para um cessar-fogo. Chegaram a considerar usar o exército libanês para desarmar o Hezbollah. Mas ainda não fizeram isso, o que significaria uma guerra civil e uma rendição completa a Israel, que tem tropas no sul do Líbano. Israel, which has troops in southern Lebanon, they have not agreed to any timeline. Eles não concordaram com nenhum cronograma para a retirada israelense quando entraram nessas negociações que são constitucionalmente ilegais. E agora, o que Israel está fazendo? Evacuou a 5ª maior cidade do Líbano, Tiro, no sul do país, provocando uma limpeza étnica em escala histórica. Hoje está bombardeando e emitindo ordens de evacuação para Nabatie. O que Israel está fazendo é atacar o que acredita ser a base de apoio do Hezbollah, porque não consegue derrotar o grupo militarmente. Seus soldados estão sofrendo perdas com ataques de drones FPV que não conseguem conter, então estão simplesmente mirando em civis do outro lado da fronteira. E o governo libanês não faz nada, a não ser levantar a bandeira branca. É absolutamente criminoso. Eu acho que a gente não tem noção da dimensão do sofrimento humano no Líbano. Eu recomendo que todo mundo acompanhe as reportagens do The Grey Zone, do Wyatt Reed, que está em Beirute, indo e voltando do sul do Líbano. Ele produziu, por exemplo, uma matéria com o grupo Nabatie Rescue, que são os socorristas tentando atender os feridos atingidos por ataques de drones israelenses
e bombardeios às suas casas. E o que está acontecendo é que esses socorristas estão sendo mortos dia após dia em ataques duplos e triplos contra ambulâncias. E Israel simplesmente diz que todos são alvos do Hezbollah. Isso é um crime épico acontecendo em tempo real, diante dos nossos olhos. Então, os Estados Unidos e o Irã. Bom, deixa eu colocar assim. O Irã nunca vai aceitar um acordo com os Estados Unidos que não imponha limites a Israel em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, vai? Olha, o Líbano é realmente a peça-chave por causa da aliança com o Hezbollah. E esse é mais um motivo pelo qual Israel está escalando o conflito. O Netanyahu está intensificando as ações no Líbano para sabotar esse acordo, em que o Irã declarou que não vai assinar nada se o Líbano não for incluído. Se o Irã conseguir fechar esse acordo, vai ganhar o respeito de muitos libaneses que não apoiam o Hezbollah, simplesmente porque eles não querem que uma guerra seja imposta a eles. Israel não pode deixar isso acontecer. Netanyahu não pode permitir que a guerra acabe, porque isso seria uma derrota pessoal para ele, e ele vai enfrentar eleições ainda este ano. Dá para ver que as pesquisas em Israel estão meio oscilando. Há algumas semanas, parecia que o partido de Netanyahu, o Likud, ia perder para a oposição. Agora eles estão 2 assentos à frente. E enquanto ele mantiver a guerra em andamento, ele consegue manter alguma chance de o Likud sobreviver. O que significa que ele precisa sabotar o acordo com o Irã. Ele precisa sabotar também porque um acordo entre os Estados Unidos e o Irã destruiria o projeto de vida de Netanyahu, que é a mudança de regime no Irã. Então, Netanyahu está trabalhando para sabotar o governo Trump, interferindo na política americana por meio de intermediários, como, por exemplo, o senador Ted Cruz, cujo gabinete é comandado por um agente israelense chamado Omri Seren. A gente viu Trump chegar bem perto de um acordo, e agora ele precisa recuar. Eu ficaria muito, mas muito surpreso se houvesse qualquer negociação séria acontecendo. Ficaria surpreso até se o governo Trump estivesse conversando com o Irã de forma realmente séria, depois de toda a pressão que o Donald Trump recebeu de Israel. O Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança em Israel, declarou abertamente que Israel não vai permitir que os Estados Unidos façam qualquer acordo. E isso mostra bem como é a relação de poder, revela de verdade que há mandando em Washington. Uau! Max, muito obrigado, meu caro. Mais uma vez, o seu conhecimento sobre todos esses pontos de tensão é realmente enciclopédico e você traz explicações excelentes para todos nós. Muito obrigado mesmo e obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Muito obrigado, juiz. Claro. Que homem brilhante e talentoso ele é. Daqui a pouco, mais tarde hoje, se você está assistindo ao vivo, em 1h15, às 11 da manhã, acho que ele está na China, ou talvez em São Petersburgo. Pepe Escobar. Às 2h15 da tarde, o coronel Lawrence Wilkerson. Fechando a programação às 3h, o coronel Douglas McGregor. Judge Napolitano no programa Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.